Olá, bom dia, paz e luz. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa oração da manhã, à nossa rotina espiritual, o nosso momento com Deus de hoje, tá bom? Eu já vou pedir para você curtir esse vídeo, aperta aqui em curtir, escreva já nos comentários assim, ó, eu faço parte da rotina espiritual. Eu faço parte. Eu não participo, eu não assisto, eu não faço a rotina, eu faço parte da rotina espiritual, tá bom? Esse momento aqui é a nossa vida, é o nosso pão diário, é o nosso alimento de todos os dias, a nossa oração e a nossa meditação da palavra. Quem começa o dia assim, com oração, termina o dia com gratidão. Quem começa o dia na presença de Deus, você pode ter certeza que tem um dia excepcional, extraordinário, tá bom? Então, aperta em curtir e escreva eu faço parte da rotina espiritual. Eu vou pedir para você, dê uma olhadinha, porque tem muita gente nova chegando aqui, veja se você está inscrito aqui no canal. Se não, aperte aqui em inscrever-se, por favor. Isso, aperte em inscrever-se, por gentileza. Isso. E se você me acompanha pelo Spotify, aperte em seguir, tá? No YouTube você se inscreve e no Spotify você vai seguir. Mas ambos devem ativar as notificações. Aí é no sininho das notificações. Aperte para você ativar, deixar ativado aí as notificações. A rotina espiritual vai ao ar todos os dias, de domingo a domingo, feriado, final de semana, não importa, 5 horas da manhã. E esse momento é maravilhoso, tá bom? É um prazer estar aqui com você, produzir esse conteúdo para você de forma gratuita, tá bom? É uma alegria imensa estar aqui com você todos os dias às 5 da manhã. Eu tenho uma palavra de Deus para você, eu quero que você prepare o seu copo com água ou uma garrafinha com água. Nós estamos na Semana da Cura, no mês da provisão. Janeiro é o mês da provisão. Em todos os dias, em todas as orações, nós sempre vamos liberar uma palavra de provisão para a sua vida. Mas nós estamos na Semana da Cura, orando pela cura do corpo, da alma e da mente, e também estudando a palavra de Deus. Tá bom? E a palavra de Deus para nós hoje está no livro de Mateus. No capítulo 8, versículo 5, diz assim, preste atenção. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem, e o meu servo faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Palavra da salvação para nós. Glória ao nosso Senhor Jesus por essa palavra nesta manhã. Esse homem foi até Jesus buscar ajuda pelo seu servo. Já começa aí a diferença deste homem.
Ou já começa aí como este homem era diferente. Buscar ajuda pelo seu servo. Ele não foi buscar ajuda pela sua esposa, por um filho, por um neto. Ele foi buscar ajuda por um servo dele. Ele se compadeceu da dor do seu servo, que estava de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Diante de Jesus. Imagina só você diante de Jesus. Você pediria para quem? Você pediria pelo quê? A maioria das pessoas iriam pedir por si. Senhor, eu preciso disso, eu quero isso. Seriam poucas que pediriam, Senhor, visita o meu amigo, visita o meu funcionário, visita o meu conhecido, o meu colega de trabalho. É ou não é verdade? Olha para você ver a diferença desse homem, o coração dele. E segundo que, quando ele diz, Senhor, eu não preciso que o Senhor vá na minha casa. Na verdade, eu não sou digno de que o Senhor vá na minha casa. Manda apenas com uma palavra, porque eu também estou sujeito à autoridade. Eu tenho servos que eu digo, vá e ele vai, o outro venha e ele vem. Ali, com essas palavras, ele estava dizendo, Senhor, o Senhor tem autoridade. O Senhor tem poder. Ele estava reconhecendo o senhorio de Jesus. Assim como aquele ladrão na cruz. Jesus foi criticado por um e pelo outro, Jesus ouviu o seguinte dele, Senhor, que eu esteja com o Senhor no teu reino. Me permite estar com o Senhor no teu reino. Quando ele fala isso, ele estava dizendo que Jesus era um rei. Só que Jesus estava na mesma condição que ele, crucificado, caminhando para a morte, mas ele reconheceu que Jesus era um rei, que Jesus tinha um reino e que ele queria muito estar no reino de Jesus. Aí Jesus disse para ele, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Que maravilha, isso é poderoso, eu cheguei a me arrepiar agora. Então, assim como este homem, ladrão da cruz, reconheceu o reino de Jesus, esse centurião, ele reconheceu a autoridade de Jesus. E disse, Senhor, manda com uma palavra, pode ser um discípulo, pode ser um anjo. Ele não falou nem quem. Poderia ser qualquer um. Porque o que iria fazer a diferença, curar o servo dele, não seria quem levaria a palavra, mas seria a palavra. Não seria um mensageiro o que iria curar, seria a mensagem. Eu quero que você escreva aqui nos comentários, é a mensagem que cura, não é o mensageiro que cura. É a mensagem que cura. Esse mensageiro poderia ser um anjo enviado por Jesus, poderia ser um discípulo, ele tinha vários próximos dele, e poderia ser o próprio homem centurião, como foi. Isso é maravilhoso, é ou não é verdade? Não é o mensageiro que traz a cura, é a mensagem que traz a cura. Eu sempre falo que eu sou apenas um mensageiro. Só que a mensagem que eu trago é poderosa. A mensagem é maior do que o mensageiro. A mensagem é mais importante do que o mensageiro. Porque se eu, como mensageiro, não quiser mais trazer a mensagem, Deus me tira e coloca outro para trazer a mensagem. O mensageiro é substituível. A mensagem é insubstituível. Vou repetir, o mensageiro, ele é substituível. Agora a mensagem, ela é insubstituível. E Deus pode usar quem Ele quiser. E aquele homem, ele declarou,
que Jesus tinha autoridade e que Jesus tinha a mensagem, que Jesus tinha a palavra capaz de curar. Que a mensagem, a palavra de Jesus era capaz de curar. Que não precisava Jesus ir, colocar os pés na casa dele, tocar no servo dele, que a mensagem, a palavra de Jesus teria poder de curar. Você sabe como nós fomos curados? Ou como nós somos curados? Jesus tocou em você fisicamente? Não. Jesus tocou em mim fisicamente? Não. Mas a palavra dele tocou em nós. Só que nós entendemos isso hoje, né? Depois de muitas experiências, depois de muitas histórias, depois de muito estudo, nós entendemos que a palavra de Jesus tocou em nós e nós fomos transformados. Vós já estáis limpos pela palavra e conhecereis a palavra, a verdade, e ela vos libertará. Nós entendemos isso hoje. Só que aquele homem entendeu lá atrás. Aquele homem entendeu lá atrás que a mensagem, a palavra de Jesus tinha o poder de libertar. Por isso que ele recebeu de Jesus o seguinte comentário: eu nunca vi uma fé igual essa. E eu digo mais, que virão pessoas do Oriente, do Ocidente, e vão sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, a ponto de que muitos filhos, ou seja, muitos que eram para estar lá sentados, vão ficar de fora. Porque eles não conseguem ver o poder na palavra, o poder na mensagem de Jesus. Lembra que nós falamos antes de ontem do cego? Que viu o poder na palavra e na mensagem de Jesus, enquanto os fariseus eles ficaram tentando cercar o cego para colocar uma culpa em Jesus, e eles não conseguiam enxergar ali que se tratava do Filho de Deus, o Todo-Poderoso Deus. Eles foram teimosos na narrativa deles e isso os condenou. E isso os condenou. Enquanto o cego passou a enxergar, e aí eles que enxergavam passaram a ser cegos espiritualmente. Então, é isso. Nós temos que ter um coração como de criança, como nós falamos ontem. Nós temos que ter olhos espirituais, ouvidos espirituais, para receber a palavra, a mensagem de Deus, que é capaz de transformar a nossa vida. Por isso que pela manhã, às 5 da manhã, a gente está aqui, e eu sempre falo com você, eu me recuso a apenas entrar aqui e fazer uma oração por você. Não que a oração não te abençoe. Não, a oração te abençoa, mas a mensagem te abençoa muito mais. A palavra te abençoa muito mais. Você não vai me ver entrando aqui, você vai me ver entrando aqui cansado de repente. Mas, às vezes, eu posso até trazer uma palavra mais curta, mais resumida. Mas eu digo para você que todos os dias você vai me ver aqui pela manhã trazendo uma palavra, a mensagem. Porque foi a palavra de Deus que mudou a minha vida. Não foi uma religião, não foi uma placa, não é isso. Não foi Jesus que fundou o cristianismo. Jesus era judeu, mas ele era contra as práticas enfim, ele não aceitava muitas coisas. Jesus sempre veio contra a religião. Não foi Jesus que fundou o cristianismo. Nós somos cristãos por conta do movimento que se criou depois, principalmente depois que Jesus morreu e ressuscitou e depois subiu aos céus. Mas não foi Jesus que fundou o cristianismo. Jesus não fundou religião nenhuma.
Nós somos cristãos, mas não foi Jesus que fundou o cristianismo. O cristianismo foi fundado a partir de Jesus, mas não por Jesus. Em nenhum momento ele diz, a minha religião é essa aqui, vocês devem seguir. Não, ele fala assim, ele fala que nós devemos seguir a ele. Então, a mensagem de Jesus, ela tem poder de mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Não é uma religião, não é a placa de uma denominação. Neste mês de março agora, em 2026, eu vou completar 23 anos de ministério. Desde que eu saí de casa, com os meus 14 anos. Em 2003, eu saí de casa para evangelizar, primeiro em cidades próximas de casa, de 2 horas, 3 horas, 5 horas. Tinha uma cidade que era até 9 horas da minha casa. E depois eu fui para a capital, Belo Horizonte. Eu sou do interior de Minas Gerais, do norte de Minas Gerais. Com os meus 14 anos eu parti, saí de casa para poder... Meus pais assinaram, me deram a permissão, a emancipação, né? Prepararam os documentos e eu fui. E nesse mês agora de março de 2026, eu completo 23 anos. Durante 20 anos desses 23, eu evangelizei em muitos lugares, mas muitas das vezes preso em 4 paredes. E de 3 anos para cá, Deus derrubou essas paredes e me deu esse ministério aqui, nas redes sociais, conduzindo a rotina espiritual, que tem alcançado pessoas no mundo todo. Então, Deus, ele derrubou as minhas paredes, e às vezes a gente pergunta por que Deus derrubou as minhas paredes? Eu demorei tanto para construir essas paredes. E por que Deus derrubou as minhas paredes? Deus derrubou as minhas paredes porque ele queria que o meu ministério de evangelização expandisse. É tanto que o símbolo do nosso ministério, o Ministério de Evangelização Boas Novas do Pai, é uma pomba. A pomba que leva a mensagem, que leva as boas novas, que voa, que vai para longe, que vai para longe, que vai para longe, que vai para longe. Então, é a mensagem que vai mudar a sua vida. É a mensagem que vai mudar a sua vida. É a mensagem que vai mudar a sua vida. E aquele centurião entendeu. Não importa quem vai levar, o que importa é a mensagem chegar. E a mensagem chegou. Através dele mesmo. Porque não tinha discípulo que tinha mais fé do que aquele homem. Tinha anjo, sim, mas os anjos não precisam da fé. Jesus falava de fé ali. Jesus falava de fé ali. Jesus falava de fé. E a fé fez com que o servo dele ficasse curado. Amém. Todos os dias eu quero você 5 da manhã comigo na rotina espiritual. No nosso canal principal, o canal Alex Soares. Tá bom? E se Deus tocar no teu coração e você quiser compartilhar essa mensagem com alguém, compartilhe. Mande para alguém, para que ela faça parte também desse ministério e que ela também possa ser uma mensageira, um mensageiro das boas novas do Pai. Tá bom? Vamos orar juntos agora? Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome nesta manhã, neste dia, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui. Tu és tão bom conosco. Só quem tem olhos espirituais é que consegue enxergar a Tua bondade. O cego espiritual, ele só critica, ele só murmura, ele só reclama. Mas nós estamos aqui porque
Nós cremos que a tua palavra, a tua mensagem tem poder de curar. Senhor, nós estamos na semana da cura. E que o Senhor traga a cura para esse corpo cansado, doente, fragilizado, indisposto. Que o Senhor traga a cura para a alma angustiada, para a mente cansada. Meu Deus, faz isso, Pai. Derrama a tua unção nesta água, que quando bebermos que sejamos fortalecidos, cheios e renovados com a tua presença, Deus. Louvado seja o teu nome. Obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade, por mais uma mensagem, meu Deus, obrigado pela rotina espiritual, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelo ministério de evangelização que o Senhor nos deu. E que as boas novas, a mensagem do Senhor venha alcançar todos, especialmente aqueles que mais sofrem, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe seu dia, tá bom? Beba da água. Paz e luz, Deus abençoe você grandemente. Deus abençoe.